Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do LH Podcast, Conexões Químicas e Decisões. E hoje eu estou numa pegada um pouco literária, mesmo que o bate-papo não seja sobre o assunto, mas eu escolhi um pequeno texto aqui para introduzir o assunto, que é um texto de Memórias do Cárceres, de Graciliano Ramos, que dizia que uma carcaça que não deixava de ser marca de distinção, impossível de apagar, cujos traços ficariam expostos também para os outros que o veriam de fora, para uma sociedade que não se livraria, no presente, da mancha de tinta da morte de um passado. E esse texto, em relação ao passado, foi o que me trouxe o insight para apresentar o tema de hoje, que é sobre memória, né? Como que o cérebro guarda as memórias? Por que nós esquecemos algumas coisas? E como que o cérebro consegue reconstruir essas memórias? E para debater esse assunto, hoje eu tenho o prazer de ter uma amiga minha aqui, Pamela Billy Melo Carpes, que é neurocientista, professora de Fisiologia Humana da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, no campus de Uruguaiana. A Pamela é doutora em Fisiologia, com pós-doutorado na Universidade de Leuven, na Bélgica. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Suas pesquisas buscam entender como o cérebro aprende em condições normais e patológicas, e investigar estratégias de modulação da memória e melhora de aprendizagem. A Pamela lidera o grupo de pesquisa em Fisiologia e o programa Pop Neuro, Ações para Divulgação e Popularização da Neurociência. Ela é membro do grupo gestor do movimento Parenting and Science e coordena o programa Mulheres que Inspiram. Em 2017, a Pamela ganhou o prêmio para Mulheres na Ciência da L'Oréal Unesco, Academia Brasileira de Ciências. E em 2019, o prêmio Espírito Público. Ela é membro do Comitê Mulheres na Fisiologia da Sociedade Brasileira de Fisiologia e do Board of General Assembly da International Union of Physiological Society, a UPS. É pesquisadora da Rede Ciências para Educação e atuou no escritório da Educação da Unesco no programa Science of Learning em 2018. Foi professora visitante na Universidade de Valência, na Espanha, e da Universidade Tecnológica de Chemnitz, na Alemanha. Atualmente, a Pamela é diretora de Assuntos Internacionais, Interinstitucionais e Internacionais da Unipampa. A Pamela é muito ativa no ensino, na pesquisa, na gestão, na extensão e na inovação. Então, Pamela, é um prazer muito grande recebê-la aqui. Antes de tudo, eu já quero agradecer o teu tempo e espero que a gente tenha um bate-papo bastante interessante e que a gente lembre de tudo, né? Não perdendo o jargão daquilo que a gente pretende conversar aqui hoje. Muito obrigado, minha amiga. Obrigada pelo convite, Luiz. É um prazer estar aqui contigo hoje para falar desse tema que, claro, que interessa a mim em especial, pois foi o tema que eu escolhi para pesquisar, mas que é fundamental para todos e todas nós, né? Porque a memória, em última análise, é o que define quem nós somos. Então é sempre interessante discutir essa temática. Sem dúvida. E já que você tocou nisso, me diz uma coisa, Pamela. Quando foi que a fisiologia te abraçou e te aconchegou? E quando é que a memória também teve esse carinho contigo? Você já entrou para a graduação com essa ideia ou foram coisas acontecendo no início da sua carreira, lá quando você era ainda estudante de graduação? Tudo começou na graduação mesmo, Luiz. Assim, quando estava no ensino médio, não tinha nenhuma certeza do que eu queria ser quando eu crescesse, Aham. sabe? Assim, tem gente que tem essa ideia desde o princípio, eu não tinha a mínima noção. Gostava de algumas coisas, mas não achava que era apaixonada por nada. E acabei, naquela época não tinha Enem, né? Era vestibular. E eu Exato. me lembro, assim, que eu fiz vestibular em universidades diversas e em cada uma era um curso diferente. Eu fiz desde vestibular para administração Certo. até farmácia, fisioterapia e algumas outras coisas na área da saúde. E acabei entrando para fisioterapia. E já no primeiro semestre da faculdade, eu me encantei com as disciplinas de ciências básicas, né? Aquelas Uhum. disciplinas introdutórias.
de genética, anatomia, histologia, e a fisiologia era no segundo semestre. Então, no segundo semestre que eu tive a fisiologia, eu já estava em monitoria de neuroanatomia e já tinha esse interesse específico pela área de neurofisiologia. Ok. Mas a memória mesmo, ela veio depois, né? Porque ó, eu fiz a minha graduação numa universidade privada no interior do Rio Grande do Sul e não tinham tantos pesquisadores como a gente costuma encontrar nas universidades públicas, né? Certo. Então, onde eu estava fazendo graduação, tinha um professor mais envolvido com pesquisa que era da área da fisiologia do exercício. Então, no início, a minha iniciação científica foi mais voltada à fisiologia do exercício, embora eu sempre tenha tido esse encanto por neurociências. E aí, quando eu fui buscar a pós-graduação, eu tinha certeza que eu queria fazer em fisiologia, mas em neuro. Ok. E aí, buscando lá os pesquisadores que estavam ofertando vagas naquele momento, eu, por acaso, fui parar junto com um dos maiores pesquisadores que o Brasil já teve, né, Você teve que esse foi o professor privilégio. Ivan Izquierdo, né, que já faleceu, mas fez uma contribuição para a ciência mundial muito significativa. Eu tive o prazer de ter sido aluna dele. Isso é bacana. Eu acho que ele e o Candel são referências mundiais quando se fala de memória, certo? Sim, sem dúvida. Que joia. Pamela, assim, quando você já estava mais envolvida com a pós-graduação, né? A gente sempre conversa e você fala sempre, eu gosto de uma colocação sua que hoje, naturalmente, isso não é a minha fala que não tem demérito nenhum, mas o prefixo neuro hoje já acende holofotes e já chama a atenção de muita gente, né? Do ponto de vista de neurocientista, sei lá, um corte aí de uns 20, 30 anos, você consegue destacar 3 pontos importantes, principalmente na sua área, que você acha que houve uma contribuição não só da neurociência para a sociedade e para o meio acadêmico também? Então, eu acho que tem vários pontos importantes aí na área de neurociência, neurofisiologia da cognição e da memória, mas eu acho que tem histórias que nos ajudam a entender muito como que o que a gente sabe hoje de neurofisiologia advém de situações que aconteceram aleatoriamente, assim, casos que surgiram na história da ciência. Isso é bacana também. E um dos que eu mais gosto, assim, quem estuda na área de neurofisiologia conhece, obviamente, provavelmente tu conhece, Luiz, é o caso do paciente HM, que é um marco na história da neurociência. Sim. É o paciente HM, que hoje todo mundo sabe que é o Henry, né? A gente, quando relata os casos clínicos, usa as iniciais, mas ele acabou ficando famoso. O Henry tinha uma situação de epilepsia muito séria, né, que era refratária aos tratamentos que eram disponíveis na época, e ele acabou sendo submetido a uma neurocirurgia para retirar o foco epilético, a região do foco epilético do cérebro dele. Então, na epilepsia, o que acontece é que os neurônios começam a descarregar energia, né, na forma de estímulos elétricos, de uma forma meio aleatória, não necessariamente quando tu precisa que aquilo aconteça, e isso prejudica as atividades de vida diária. Então ele foi submetido a uma cirurgia e os neurocirurgiões retiraram essa parte do cérebro que estava com esse funcionamento alterado. O HM se recuperou bem da cirurgia, com todas as funções vitais preservadas, mas se percebeu que ele não lembrava de nada que tinha acontecido algumas horas, alguns dias antes da cirurgia, e que ele não conseguia formar novas memórias. Sim. E aí, claro, ele passou a ser estudado e se começou a fazer essa relação entre aquela região do cérebro que tinha sido retirada e a memória. Então foi retirada ali do cérebro dele uma região aqui da parte lateral do cérebro, do lobo temporal, especificamente o hipocampo, né, que é uma estrutura do lobo temporal que hoje a gente sabe que é fundamental para aprendizagem e formação de novas memórias.
Então o Henry não conseguia formar novas memórias porque a estrutura principal responsável por esse processo de consolidação das memórias tinha sido retirada. Então esse é um marco da neurociência, porque a partir daí, obviamente que não foi só o caso dele que fez a gente ter essa certeza sobre o papel do hipocampo, mas ele foi o pontapé inicial. E a partir daí a gente teve vários estudos que permitiram o entendimento de como realmente as memórias se consolidam a partir do hipocampo. E depois ainda teve uma outra contribuição importante do esse HM. Dele, só um cortezinho, esse dele nós estamos falando da década de 50 do século passado, né? 1950, alguma coisa, é isso? Por aí. Isso. Uhum. Mas tem uma questão interessante também do HM. O HM, ele não conseguia formar novas memórias, e ele começou a fazer uma série de tratamentos com diferentes profissionais. E um deles era com uma psicóloga, que é a Brenda Milner. A Brenda Milner está viva ainda, ela tem quase 100 anos, se não tem 100. Eu conheci ela em 2014, num congresso que eu fui em Montreal, no Canadá. Ela trabalhava lá na McGill. E eu tive o prazer de conhecer ela e assistir uma conferência que ela contou essa história dela com o HM. Então ela foi psicóloga do HM e ela só conheceu o HM depois da cirurgia. Tá. Então ele não conhecia ela. Todos os dias ela tinha que se apresentar. Que coisa. Imagina. Né? Ela conta que todos os dias ela tinha que conquistar a confiança dele, porque ele simplesmente não lembrava dela. Literalmente era uma sessão por dia, né? No todo dia era a primeira sessão. Todo dia era a primeira sessão. Mas o que ela conseguiu descobrir também a partir das intervenções e do trabalho dela com o HM? Ela viu que ele nunca lembrava dela no dia posterior, sabe? Ele passava uma tarde ali em sessão, no dia seguinte ele não lembrava dela. Mas ela usava com ele uma tarefa que envolvia fazer um desenho, copiar um desenho. Uhum. Só que copiar um desenho refletido num espelho. Então não era tão simples, é um pouco mais difícil copiar esse desenho refletido num espelho. Porque envolve esse espelhamento da imagem. E ela percebeu que, embora ele não lembrasse que já tinha feito aquele teste, cada dia ele ia se saindo melhor no teste. E o desenho saía melhor. Isso permitiu que ela inferisse que existem diferentes tipos de memória. A memória declarativa, que é essa que nos permite ter essa conversa. Né? Lembrar de coisas e declarar o que a gente lembra. E a memória que a gente chama de procedimentos, ou memória motora. E aí não envolve eu falar, envolve eu fazer uma ação. No caso do HM era desenhar. Isso. Mas a gente pode trazer para o nosso dia a dia, por exemplo, dirigir, andar de bicicleta. Quem é que nunca escutou aquela frase, né? Que se você sabe andar de bicicleta, você nunca esquece, né? Tem uma frase muito comum. Pelo menos no interior a gente usa muito isso. E essas memórias, elas são mesmo diferentes, né? Se eu te pedir, Luiz, para me ensinar a andar de bicicleta, só me falando aqui como que eu faço para andar de bicicleta, eu não vou conseguir aprender. Perfeito. E tu vai ter dificuldade para me ensinar. Também. Só falando. Se eu quero aprender a andar de bicicleta, ou se tu quer me ensinar a andar de bicicleta, tu vai pegar uma bicicleta, vai vir aqui na minha casa. Tá um pouquinho longe, né? Mas a ideia é que a gente precisa estar praticando para ir aprendendo esse tipo de memória. Uhum. E essa memória estava preservada no HM, o que deu para inferir que ela não deveria estar associada com aquela área cerebral que foi retirada. Perfeito. Então, depois também, uma série de outras pesquisas realmente comprovaram que existem esses dois tipos de memória e que elas dependem de estruturas diferentes do cérebro. Ótimo. Então, eu acho que esses dois marcos, assim, e depois tem outros, né? Tem o casal Damasio, que estudou o cérebro de um outro personagem importante da neurociência, que é o Phineas Gage. Que teve uma lesão trabalhando, ele perdeu uma massa cortical pré-frontal, essa região mais aqui atrás da nossa testa, bastante grande, sobreviveu a esse acidente e passou a ter comportamento social alterado. Né? Ele mudou o jeito de ser, ele não sabia como se portar em determinados locais e ele também foi um caso bastante estudado na neurociência que nos ajudou a entender o papel do córtex pré-frontal
no comportamento social, nas funções executivas que nos permitem aí planejar o nosso dia a dia, controlar os nossos instintos, como a gente diz, né? O controle inibitório. Então tem vários Tem casos bem bastante, legais aí na neurociência. marcantes, interessantes e que gatilhos, né, vamos dizer assim, o início de um processo que é sem fim, né? Quando a gente fala de ciência, é um processo sem fim, que traz o que você... a partir dessa base, hoje tem inúmeras, imagino que estratégias, técnicas, equipamentos que permitem que os cientistas e os médicos consigam entender melhor para poder contribuir melhor com as pessoas, né? Claro, sem dúvida. Inclusive, o cérebro desses sujeitos, né, que naquela época a sociedade não tinha tantos recursos para pesquisar, é estudado até hoje. Bacana. E aí aquela tal história, você já começou dizendo, né, que a memória faz parte da gente e o indivíduo é muito daquilo que ele tem de memória, né? Então aquela história de que não dá para se dizer que esse tema fascinante faz parte de conectar passado, presente e te preparar para o futuro, né? Sem dúvida nenhuma. E ontem à noite, rapidinho, eu entrei assim, sem... O único filtro que eu coloquei foi um tempo, uma janela de 10 anos, né? Peguei 2015 a 2025, aí entrei lá no PubMed e coloquei lá só memória. Usei o termo em inglês, só isso, né? E só no PubMed. 213.715 possibilidades, né, de informações científicas, mas aí você tem arte, né? Essa história, a hora que você estava falando do HM, eu estava lembrando, porque tem um filme clássico também, né, da Drew Barrymore, se eu não me engano, né, que todo dia acontecia, ela tinha, não sei qual, eu não me lembro do enredo, literalmente, mas... Ele tem uma licença poética ali, não existe aquela situação específica. Mas o caso de perda de memória dela era bem semelhante ao que foi o HM. Né? Então, quer dizer, você fala em cinema, você fala em... Comecei falando aqui da Memórias do Cárcere, então literatura, artes, né? Pinturas, teatro, enfim. É um tema que realmente... fascina, interessa as pessoas, né? E que realmente interessa porque faz parte daquilo que cada um é, né? Sem dúvida nenhuma. Ô Pamela, nesse contexto assim um pouco mais técnico, né? Se a gente for pensar nesse ponto na memória, como que você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a memória ao longo da vida, né? Pontos importantes que podem ser destacados ao longo da vida do indivíduo. Que até a história... Eu vou começar te jogando uma pergunta, Luiz. Pois não. Qual que é a tua memória mais antiga? O que tu lembra assim lá da tua infância? Pois é. Você sabe que eu gosto muito de assistir o programa do Porchat, né? Aquela história essa Porchat, e ele tem uma pergunta sempre assim, cara. E eu me lembro, Pamela, aí aquela tal história, essa lembrança, essa memória, mas a minha ideia é eu mais ou menos com uns 2, 3 aninhos, naquela fase que você está aprendendo a andar. E aí eu me lembro de estar num local na minha casa, na cozinha, dentro daquele cercadinho, né? Que você colocava criança, que na época a gente chamava isso de chiqueirinho, né? E eu me lembro de, com as mãozinhas assim, segurando aquelas grades e vendo a minha mãe de costa cozinhando, né? Então eu tenho... E aí eu me permito, inclusive, achar que eu lembro do cheiro do que ela estava cozinhando, né? Então essa é a memória que eu consigo relatar para você, que eu acho que é a memória mais antiga. Tu sabes que talvez tenha elementos realmente de memória nessa tua memória, mas as nossas memórias a gente tende a pensar elas e relacionar elas como se elas fossem fotografias dos momentos que a gente viveu. E, na verdade, elas não têm quase nada de fotografia, né? As nossas memórias, elas são reconstruídas o tempo inteiro. Então, é muito provável que essa tua memória, ela tenha alguns elementos que tu vivenciou em diferentes momentos da tua vida, não só naquele dia em específico. Certo. E que se fundem aí para formar uma memória que, além de ter elementos que tu vivenciou, tem elementos de relatos que as pessoas te deram. Sim. Tua mãe pode ter te dito, quando tu era pequenininho eu ficava cozinhando e tu ficava ali comigo na cozinha porque o pai estava fora.
Então, tem vários elementos que se fundem lá no nosso cérebro e nos permitem reconstruir memórias, que Perfeito. não necessariamente, né, são uma fotografia daquele dia. Mas as memórias que a gente tem da infância, a maior parte delas são advindas de reconstruções posteriores, Tá. porque a gente não forma muitos arquivos de memória no início da vida. O nosso cérebro ainda está desenvolvendo algumas etapas, como a mielinização, né, a reorganização das sinapses e da arborização dendrítica. Então, não tem tanta maturidade para formar um conjunto de memórias muito grande ali logo no início da vida. Mas ao longo da vida a gente vai desenvolvendo essas estruturas e passa a formar memórias, mas as nossas memórias elas vão se transformando. Né? Tem uma característica da memória que eu acho que a gente tem que saber que ela existe, porque ela nos permite olhar criticamente o que a gente lembra, mas ela é muito bonita ao mesmo tempo, que é a capacidade que as memórias têm de se reconsolidar. É o processo que a gente chama de reconsolidação. É como se fosse uma reconstrução das memórias. Certo. E aí, para entender isso, a gente precisa entender como é que uma memória se forma. Exato. Então, depois eu vou voltar para as fases da vida, tá, Luiz? Por favor. Mas só para a gente... Fala. Não, só ok, pode ser. Só para a gente entender como as memórias se formam. É do ponto de vista biológico, né? Como é que essas... Isso, Ok. do ponto de vista biológico, as memórias elas são advindas das experiências que a gente tem. Então, a gente está aqui conversando, por exemplo, né? E aí a gente tem uma série de estímulos que vão chegar no nosso cérebro. O estímulo das nossas vozes, o estímulo sonoro das vozes, o estímulo visual do que a gente está enxergando, o estímulo sinestésico, vocês, né, tu tá vendo aí que eu falo me mexendo, eu não consigo. Então, todos esses estímulos chegam lá no nosso cérebro e vão influenciar o nosso cérebro, de modo que a parte da frente do cérebro, o córtex pré-frontal, avalia essas informações e faz ali um balanço do quanto essas informações podem ser relevantes no futuro. Ok. Se o nosso cérebro entende essas informações como relevantes, elas têm um potencial de formar uma memória e aí ativa-se o hipocampo, que a gente falava lá do HM, no córtex temporal. E aí eu começo a ter esse processo de consolidação das memórias. Para essa consolidação acontecer, eu ativei redes neurais, né, conjuntos de células nervosas, e essas redes neurais, para guardar memória, elas se modificam. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Talvez o pessoal já tenha ouvido esse termo. Eu gosto muito da fonética dessa palavra. E, obviamente, o que isso significa. Do conceito, né? É fantástico. Né? Para mim, é a propriedade do sistema nervoso mais bonita, porque permite que a gente se transforme, né? Que a gente tenha resiliência, a capacidade de mudança. Então, a neuroplasticidade é isso, é o nosso cérebro, as nossas redes neurais se modificarem a partir dos estímulos que elas recebem. Claro que isso pode ser, eu sempre digo isso, pode ser para o bem, mas pode ser para o mal, porque estímulos negativos também podem prejudicar esses processos, né? Mas, então a gente tem essas transformações nas redes neurais e é lá que as nossas memórias ficam guardadas. No futuro, quando a gente for lembrar disso, seja voluntariamente ou porque alguém fala sobre isso, a gente reativa essas redes neurais. Ok. E aí isso permite que a gente lembre. Tá? Tudo bem, até aí a gente teve 3 etapas. A gente formou uma memória, guardou essa informação nas redes neurais e lembrou dela, ativando as redes neurais. Só que aí é que está o quê da questão. Toda vez que a gente reativa as redes neurais para lembrar, elas ficam de novo passíveis de modificação. Tá, Ju. E aí a gente pode mudar as memórias. Aí a gente pode adicionar novas informações, a gente pode corrigir erros. E isso é muito bonito, né? Mas ao mesmo tempo, isso faz com que as minhas memórias não sejam fidedignas necessariamente em relação ao que eu vivi. Poderia até dizer que numa situação dessa você teria assim, você se enganaria com algumas etapas dessa memória, porque onde é que eu quero chegar? Pode ser que esses momentos sejam até inconscientes de você ter Muitas vezes são. Certo. Na verdade, esse é um caso também clássico da neurociência,
que é o tema de pesquisa são as falsas memórias. Né? Se vocês procurarem na internet, tem alguns TED Talks sobre falsas memórias, com falsas memórias, tem um grupo de pesquisadores americanos que trabalha com isso, porque a justiça americana tem esse hábito de chamar profissionais nos tribunais. Quem assiste aquela série, na minha época era Law and Order, não sei qual que é a série do momento ainda agora. Tem um monte. Eu gosto muito dela. Aí... Tem. Eu gosto muito delas. A Law and Order ainda existe, tem várias. Faz muitos anos que eu não assisto. E tem agora uma que é o Special Victims Unit, que às vezes envolve crianças e tem episódios que isso é discutido. Que vai para o tribunal. Vai para o tribunal e a criança sendo questionada se realmente aquilo é de fato uma memória, enfim. Então, eles chamam, a justiça americana com frequência chama profissionais de diferentes áreas para ouvir a visão daquele profissional sobre o tema. E já aconteceu muitos casos de neurocientistas, neuropsicólogos que trabalham com memória serem chamados para falar sobre essa propriedade das memórias de se transformarem ao longo do tempo. Tem alguns casos clássicos também da jurisprudência de pessoas que foram condenadas baseadas unicamente no testemunho de outras pessoas. Testemunho nada mais é do que memória. Sim. E no fim das contas, depois foram provadas como inocentes com base em exames biológicos, tipo exame de DNA, por exemplo. Por que isso acontece? Imagina, Luiz, que tu foi testemunha de um crime. Ok. Eu não sei que crime seria isso, mas tu estava lá, tu viu. Quanto tempo vai demorar para te ir para o tribunal fazer esse testemunho? Demora. Pode demorar um pouco mais em alguns lugares e um pouco menos em outros, mas não vai ser amanhã. Se esse crime é um crime que foi noticiado, que envolve algo muito sério, vai aparecer no jornal, vai aparecer na televisão, vai aparecer na internet e hoje vai aparecer nas redes sociais exaustivamente. Exato. Todo mundo vai falar sobre isso, dando opiniões diferentes. Isso, inconscientemente, vai afetar as memórias que a gente tem. As tuas memórias enquanto testemunha. Isso. Toda vez que alguém falar sobre esse crime, ou que tu lê qualquer coisa, ou um comentário no Instagram sobre isso, tu vai ativar essas redes neurais e, querendo ou não, elas vão se transformar. E aí, quando chegar o dia de tu ir lá e dar teu testemunho, tu vai erguer a mão lá e dizer que tu jura falar a verdade, somente a verdade, tu vai falar a verdade. Porque é a verdade que está nas tuas redes neurais. Mas não é uma fotografia, não é um filme do momento que tu testemunhou. O Pamela, e posso dizer, inclusive, numa situação dessa, que testemunhei e no momento desse testemunho, dependendo da situação, quão estressante aquilo foi, ou nesse processo de várias vezes você ouvir falar, enfim, nesse tempo que você está dizendo aí entre o efeito, a causa, né, observar aquela situação e depois depor, a pessoa também, né, vai ter vários estímulos, mas isso pode mexer, vamos dizer assim, com a parte emocional da pessoa, o estresse, e isso também vai criar condições para que haja essa alteração, vamos dizer assim, dessa circuitaria, vou chamar de inicial, quando ela viu esse hipotético crime, né? Isso, sem dúvida. Essas questões emocionais influenciam todas as etapas da memória também, né? Em especial a aquisição, no momento que a gente recebe estímulos, quando tem uma carga emocional envolvida, pode ser uma carga emocional negativa, né? Provavelmente num crime é uma carga emocional negativa, mas pode ser uma carga emocional positiva. As emoções modulam a aquisição. Isso é muito claro e eu gosto bastante daquela animação da Disney, Divertidamente. Agora saiu o Divertidamente 2. Sensacional. Quase todo mundo já viu Divertidamente. Mas, claro, tem licença poética, né? Todo filme tem, e tem que ter, porque a arte é livre, né? Exato. Mas o Divertidamente tem formas muito legais de
representar a neurociência de fato. E uma delas é o fato de que no Divertidamente a gente tem lá como personagens principais no cérebro da Riley as emoções. E as emoções, no filme, elas modulam as memórias. Quem assistiu deve lembrar que cada experiência que a Riley vai vivendo no filme forma uma memória, e é uma memória na forma de uma bola, um cilindro, que tem uma cor meio neutra, meio begezinha. E aí aquele cilindro chega na sala de controle, onde estão as emoções, e se ninguém encosta, se nenhuma das emoções encosta no cilindro, ele vai para um lado do esquecimento. Agora, e uma das emoções toca, a bolinha fica colorida. E ela vai para o lado das memórias de longa duração. Não quer dizer que se não tem carga emocional eu nunca vou ser capaz de aprender, não é isso, mas é uma forma de representar como as emoções, sim, modulam a nossa capacidade de aprender coisas novas. Se tem emoção envolvida, é mais provável que a gente aprenda. E a sacada que tiveram com esse filme foi muito bacana, né? Muito provavelmente tiveram assessoria de neurocientistas, né? Eu creio que sim. Teve um neuropsicólogo que trabalhou com eles. A única coisa que eu tenho, assim, um receio para usar esse filme para falar de memória é que cada experiência vai formando uma bolinha nova. E as nossas memórias não somos. A gente reativa memórias já formadas e adiciona novas informações, né? Você vai mexendo, você vai mexendo no arquivo o tempo todo, né? A gente está sempre atualizando os arquivos. Mas essa parte da emoção eu acho perfeita, assim, para explicar como as emoções modulam a memória. Então, Luiz, voltando para aquela ideia das fases da vida, assim, lá no início da vida, a capacidade de formar arquivos, a gente experiencia muitas coisas, tudo é novo. Sensorial ao extremo. Tem muito estímulo. Então, a gente está aprendendo, mas aprendendo mais no instintivo, assim, no motor. A gente forma poucas memórias declarativas. Sim. Até porque a gente não tem a linguagem ainda desenvolvida. Mas depois a gente começa a formar essas memórias com essas características todas de mudar o nosso cérebro a partir da neuroplasticidade, é a base para a formação das memórias. E ao longo da vida, nossa capacidade de formar memórias vai se mantendo, vai melhorando. Quando a gente chega na fase de envelhecimento, né, a gente sabe que necessariamente todos os sistemas do nosso corpo, não só o cérebro, eles vão passando por um certo decaimento de função. Né? A gente perde neurônios, isso é normal, eu não estou falando aqui de situações patológicas, o envelhecimento envolve redução na capacidade de percepção sensorial, envolve também redução na velocidade de resposta motora e envolve, sim, uma certa diminuição na capacidade de formar memórias. Só que isso é muito individual e depende muito de pessoa para pessoa. Por quê? Porque ao longo da vida a gente pode ter diferentes hábitos e ao ter esses diferentes hábitos a gente se prepara melhor para o processo de envelhecimento. Em termos de cognição, a gente pode chegar no envelhecimento com o que a gente chama de reserva cognitiva. O que seria a reserva cognitiva? A gente aprende tantas coisas ao longo da vida que eu faço uma circuitaria a partir dessa neuroplasticidade, uma quantidade de redes neurais tão grande que não vai ter problema se eu perder algumas. Então, tem estudos que mostram, né, que quanto maior o grau de escolaridade, e aí a escolaridade está envolvida com a educação formal, maior é a reserva cognitiva. Quer dizer que eu nunca vou chegar a ter decaimento de memória. Não, provavelmente vou se eu viver muito tempo, mas eu vou sentir isso depois, eu vou postergar essa sensação de perda de memória. O processo vai sendo mais retardado, né? Exato. A maneira como... De um jeito mais simples, me corrija se eu estou errado, a maneira como a gente cuida do corpo, obviamente, como um todo, mas do cérebro, nesse caso em especial, vai também ser bastante importante nesse momento da vida, que é o envelhecimento, né? Exato, eu falei da questão do nível de escolaridade, mas tem outros fatores que interferem na neuroplasticidade, nessa capacidade do cérebro de formar novas redes neurais. E eles não envolvem necessariamente tarefas cognitivas. Sim.
A prática de atividade física, por exemplo, pode não ser diretamente relacionada com a memória, mas aparentemente não relacionada, ela é totalmente relacionada, porque o exercício produz no nosso corpo respostas que influenciam o funcionamento do cérebro. Ele induz, por exemplo, a produção de proteínas lá no cérebro, que a gente chama de proteínas relacionadas à plasticidade. Certo. Então ele favorece a plasticidade cerebral. Os nossos músculos, quando se contraem na prática de atividade física, também produzem fatores, né, que são liberados no sangue e que já se demonstrou recentemente, inclusive um grupo de pesquisa brasileiro mostrou isso, que um desses fatores produzidos pelos músculos, que é chamado de irisina, é uma substância química que consegue chegar no cérebro e facilitar a saúde do cérebro. Protege, por exemplo, contra o desenvolvimento de doença de Alzheimer. Isso foram pesquisas em modelos animais ainda, né? Mas é algo que nos mostra o quanto o exercício também pode favorecer a cognição. Joia. Nesse contexto, Pamela, que você tocou do exercício físico, junta algumas outras coisas, né? Pensando em qualidade de vida, né? Como é que a qualidade de vida, em alguns exemplos que você possa nos trazer, ajudam na saúde mental, e pensando aí na saúde mental no contexto do foco da memória, mas a saúde mental num contexto mais amplo? Então, além da atividade física, ou seja, o quanto a gente sabe naturalmente que é bem noticiado que você cuidar da sua vida, né, qualidade de vida é importante para tudo que a gente pode imaginar em relação ao corpo, né, biologicamente falando. Mas especificamente em relação, né, você começou a falar do exercício, alguns outros pontos importantes de rotina, né, que possam ser realizados e que têm correlações já comprovadas com a qualidade da saúde mental e memória especificamente? Tem várias coisas, Luiz, assim, na verdade, como vários outros órgãos do corpo, o cérebro, ele responde aos estímulos que ele recebe, portanto, a gente faz escolhas que vão influenciar o funcionamento do cérebro. O exercício é uma que eu sempre falo, porque também é o tema que a gente pesquisa muito aqui no meu grupo de pesquisa, né? A influência do exercício sobre a memória. Mas claro que tem outras coisas que são fundamentais. Pensando em rotina, o sono, por exemplo, é algo fundamental para aprendizagem e memória. Eu vejo, às vezes, os meus alunos chegando para fazer prova virados na noite, porque passei a noite estudando, professora, tem que ir bem nessa prova, de que estudo errado. Perdeu tempo. Entre aspas. Por quê? Porque a gente aprende dormindo, de certa forma. Eu preciso estudar e depois eu preciso dormir, porque muito da plasticidade necessária para que essas redes neurais se consolidem e a gente, de fato, lembre no futuro, acontece durante o sono. Não tem como acontecer enquanto a gente está acordado. Então, eu preciso do sono para poder aprender. E claro que não é só para isso que eu preciso do sono. Se a gente pensar em saúde mental, o sono também é fundamental para a gente recuperar energia, para que aconteçam processos, né, de limpeza, entre aspas, lá no nossas células cerebrais. Então, o sono tem um papel fundamental nisso. Claro, não existe um número mágico. Tem pessoas que precisam dormir um pouquinho mais, tem pessoas que precisam dormir um pouquinho menos, né? Mas existe sim essa necessidade de todo mundo de dormir no período da noite. Isso a gente tem vários estudos até em relação a trabalhadores noturnos, né? Essa inversão, ela dificulta os trabalhos de turnos, né? Exato. Esses trabalhadores noturnos, eles têm que inverter o seu horário de dormir. Isso muda muito do funcionamento do corpo. A gente sabe também que dependendo da fase da vida, a gente precisa de mais ou menos sono. A gente falava aí da memória ao longo da vida. Lá nos nossos primeiros meses e anos de vida, a gente dorme muito mais, né? Você vai pensar, o bebê passa dormindo quase o tempo inteiro. Quase o tempo todo. Ao longo do tempo, isso vai diminuindo, né? E diminui ao longo da vida, a gente passa a precisar de menos tempo de sono. Mas também tem fases da vida em que a gente tem a tendência de acordar mais cedo ou de acordar mais tarde. Isso é fisiológico. As crianças, por exemplo, mais novas, elas tendem a acordar cedo. Às vezes o pai e a mãe querem dormir
É 7 da manhã, final de semana, as crianças estão pulando em cima da cama. A minha teve uma época que 5 horas da manhã, era programado. 5 horas da manhã não interessa, de segunda a segunda. Papai, Isso é mamãe. esperado em crianças, né? E aí, quando chega a adolescência, o que acontece? Tem uma inversão. Os adolescentes são mais vespertinos. Uhum. De manhã eles estão com sono. E essa é uma questão também que a escola no Brasil considera muito pouco. Se a gente for olhar o horário escolar, o que a gente vê? Geralmente as crianças têm aula de tarde e os adolescentes têm aula de manhã. 7 horas da Justamente o manhã. oposto. Exato. Concordo com você. E assim, a gente já tem vários documentos da Sociedade Brasileira do Sono mostrando isso, né? Então, claro que a gente sabe que isso envolve muitas questões sociais, né? A escola também é o local onde a gente consegue deixar nossos filhos quando vai trabalhar. Exatamente. Mas a gente tem que começar a pensar como que a gente pode jogar esse conhecimento científico a favor de favorecer o aprendizado, porque com sono ninguém consegue aprender, Não consegue, né? exatamente. É necessário, né? A alimentação deve ser outra coisa importante para o corpo, para a qualidade de vida, então entra também, né? Exatamente. A alimentação é fundamental, os neurônios precisam de muita energia e energia de qualidade. Exato. Então a alimentação influencia. Aspectos negativos, o estresse influencia também. Quando a gente está estressado, a gente sente que a nossa memória não está funcionando bem. Exato. Quero falar uma palavra e a palavra não vem, eu estou com problema de memória. Estou com problema de memória, eu estou fazendo muitas coisas, eu estou estressada. É o estresse. Mas você sabe que, conversando com o neurologista que eu te falei, a gente discutiu sobre o sono, e eu li uma frase que foi, eu não me lembro de quem, o nome da pessoa, mas foi um médico, um neurologista americano, da Universidade, acho que de Stanford, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante e forte no sentido do que significa aquilo, que ele falou mais ou menos que uma das coisas ruins que os distúrbios do sono com mais enfoque para insônia pode causar não é só você ter prejuízo de memória no sentido de não conseguir lembrar de algumas coisas, mas inclusive de lembrar coisas que não existiram. Eu achei a hora que você começa a analisar isso, assusta. Né? Porque ele não está falando, por exemplo, de um efeito colateral de um medicamento que possa ter criado uma situação. É aquele ciclo vicioso, né? Um distúrbio como uma insônia, atrapalhando a qualidade do teu sono, como você colocou, dificultando os processos, né, na formação de memória, o que vai gerar um dia seguinte difícil, cansativo. E aí entra num ciclo vicioso. Mas a hora que eu achei interessante que não é que só não consegue lembrar, mas você vai lembrar de coisas que não existiram, né? Então não sei se até toquei na, será que uma alucinação ou não é o contexto, é só lembrar de um fato, mas que não existiu. Então realmente onde é que eu quero chegar, né? A importância desse sono nesse tema que é a memória, né? Não, com certeza. Sem sono a gente não consegue consolidar adequadamente as memórias e pode ter essas confusões mentais aí de não ter certeza exatamente de como aquilo aconteceu. E nessa nossa rotina, Pamela, quando eu falo rotina nossa aqui, eu estou pensando na nossa sala de aula, né? Na nossa rotina com essa garotada, e você tocou num ponto que às vezes, por N motivos, às vezes dorme menos do que queria, e vai para a sala de aula cansado, e aí, sei lá, tem uma jornada o dia todo de aula, de atividades, e aí entra numa situação que a gente sabe que existe hoje de ingerir algumas bebidas que são estimulantes, né? Então, os energéticos ou cafeína de uma maneira geral. E aí, de novo, você entra num ciclo vicioso, porque isso também, sem dúvida nenhuma, o seu comportamento diurno, né, vai te... Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Essa intervenção, por exemplo, com estimulantes. Então, vai fazer com que você tenha um foco alterado, o foco no sentido do aprendizado, e esses estimulantes alterando o seu sono e, consequentemente, também pensando em perdas da qualidade da circuitaria na hora de consolidar essa memória no período de sono. Tu sabe, Luiz, que hoje eu dei aula de manhã cedinho, às 8 horas.
E aí, a aula era potenciais bioelétricos de membrana. O nome já é, né? E os E alunos aquela aula ficam. difícil, né? Difícil. É. É. E tinha uma aluna que tava meio dormindo. A aula inteira ela tava dormindo, basicamente. Uma hora ela tava encostada num colega, assim, só faltou roncar. E o resto da turma participando e tal. E aí no final da aula, ela até demorou pra sair. Eu disse, fulano, o que que aconteceu? Tu tá bem? Uhum. Aí ela me disse, professora, é que eu tava de plantão, porque eu dou aula na enfermagem e muitos são técnicos de enfermagem, né? Certo. Eu tava de plantão a noite inteira, eu tô virada, não conseguia ficar acordada. E aí tu entende, né? Porque às vezes tem esse tipo de Tem. situação, não tem o que eu posso fazer nessa situação. Exatamente. Como professora eu não tenho como fazer e ela tá fazendo o que ela pode, né? Mas com certeza ela não conseguiu aprender. Ou não da mesma forma que os colegas. Por outro lado, semestre passado eu tinha uma aluna que fazia plantão e ela chegava às 7h30 tomando energético. Sim. Então, assim, o que é pior nesse contexto? Uhum. É difícil, né? Mas, Pensar. assim, se a gente parar para pensar, e esse uso de energético, até nem sei se isso ainda está no topo, mas teve um período ali, há uns 2 anos atrás, que era todo mundo usando energético. Uhum. Inclusive nas escolas, não só na universidade. A gente tem as nossas ações do Pop Neuro, né? Nosso programa de extensão, onde a gente vai nas escolas falar sobre o cérebro e fazer atividades sobre o cérebro. E as escolas nos pediam, falem sobre os energéticos, porque o pessoal está usando muito. As crianças estão tomando energético. Porque E vira o assim, a gente pensa comportamento que daquele não, grupo, né? Vira o comportamento do grupo, né? um faz, o outro quer fazer. Isso é Exato. normal na Normal da adolescência, na idade. É. pré-adolescência. Mas assim, o que a gente pensa? Tá ali para vender no bar? Mal não vai fazer, porque tá de acesso liberado, né? Exato. Só que é que nem bombom, chocolate, pior eu diria, né? Mas tá ali, tá liberado, a gente pode comer, mas a gente não pode ir pro excesso. Então, Sim. energético todo dia vai fazer mal pro cérebro, porque ele tem uma série de substâncias, a taurina, a cafeína, que são estimulantes, mas que a gente produz endogenamente também. E o que o nosso corpo entende quando a gente dá essa sobrecarga? Eu não Não preciso mais precisa produzir. produzir. Sim, exato. Né? E aí tu começa a ter uma dessensibilização e tu precisa consumir cada vez mais. E isso cria uma certa dependência ao longo do tempo, Sem dúvida. que não faz bem para a saúde. Por outro lado, também, quando a gente fala especificamente sobre memória, tem um outro fenômeno que é interessante de comentar aqui, que é o que a gente chama de dependência de estado. Tá. Pode acontecer de determinadas aprendizagens elas se darem em um determinado contexto emocional, ou químico cerebral, Uhum. e que para a gente lembrar delas, a gente precisa estar também naquele mesmo contexto. Certo. Então, por exemplo, assim, pode já ter acontecido contigo, Luiz. Isso é mera coincidência. Tu vai numa festa e bebe um pouco mais. Uhum. E aí, tá, tudo bem, no outro dia tu não lembra muito da festa. Um belo vinhozinho. Depois tu não lembra muito do que aconteceu naquela noite. Outro dia tu vai em outra festa, bebe um pouco mais e tu lembra daquela primeira Sim. festa. Então, tem coisas que acontecem sobre o estado, nesse caso, alcoolizado, que tu vai lembrar de novo quando estiver de novo sobre o estado alcoolizado, mas tu não lembra quando não está nesse estado. Então, Certo. tem memórias que têm essa dependência de estado também. Então, imagina se tu só aprende numa situação com o uso de estimulantes, Uhum. pode ser que determinadas memórias só sejam acessíveis com o uso de Com esse estimulantes. estímulo, né? Isso é ruim, sem dúvida nenhuma, né? E a gente tá falando, não que não é pouco, né? A gente tá falando do sistema nervoso central, né? O que não é pouco. Se tem outras consequências também, né? Se imaginar para sistema digestório, enfim, renal. Sim. Não, e a quantidade também de açúcar que tem nesses produtos. Exato. Pamela, e como é que a gente pode fazer algumas colocações em relação ao equilíbrio entre a razão e a emoção para tomadas de decisões, né? Inclusive até nesse contexto que a gente está discutindo, né? A razão e a emoção
aí a memória do aprendizado, o aprendizado técnico, inclusive, e tomadas de decisões em quaisquer que sejam as áreas, né? A tomada de decisão do profissional, a hora que ele tem que fechar um contrato importante, a tomada de decisão na nossa rotina, de você definir quais são os pontos importantes que você coloca num projeto, que você, enfim. Como é que a gente pode fazer um equilíbrio entre essas atividades racionais, emocionais, modulando essas circuitarias de memória e isso poder ser usado, né, se é que é possível, de maneira consciente para o indivíduo tomar as suas decisões na vida, principalmente decisões importantes, que aí cada um tem as suas e já passou por várias, né? Muitas pessoas já têm as suas experiências. Tu sabe, Luiz, que por muito tempo a gente olhava essa temática como se fosse um espectro, onde em um extremo a gente tem as emoções e no outro a gente tem a razão. Então, olhava a razão e emoção como se fossem coisas opostas. Isoladas também. Exato, e a gente sempre relacionou razão com cérebro, emoção com coração. Isso. Tudo é cérebro. Para começar, tudo é cérebro, né? Exato. Ah, mas por que um coração? Porque se via lá antigamente que quando tu estava emocionado, o coração acelerava. Então você fez essa relação. Mas por que o coração acelera? Porque o cérebro manda. O cérebro troncoencefálico, ali, né? O encéfalo, manda o coração acelerar, então ele acelera. Eu brinco com os alunos, né? Quero que você pega música, poesia, ou você está apaixonadinho, é um coraçãozinho desenhado com a paixão, né? Quer dizer, não tem um sistema límbico desenhado, você não tem as amígdalas desenhadas ali, né? Mas é esse contexto, é a época em que você não tinha ciência explicando as coisas, né? Enfim. Tu tinha ali uma ciência que era dedutiva e não experimental, né? Então dependia muito do que a gente observava e deduzia. A gente não, né? Quem tava na época, quem estava... Então, assim, tinha muito essa ideia desse espectro. Eu gosto muito do trabalho, comentei já antes, do Antônio Damasio e da esposa dele, que eles trabalham com essa temática, o casal Damasio, da relação indissociável entre emoção e razão. Não existe eu dizer que eu vou ser racional sem ser emocional. O meu cérebro usa sempre razão e emoção. É claro que tem determinadas situações que eu posso estar mais emocionalmente envolvido e as emoções tendem a dominar aquela tomada de decisão. Mas não existe uma decisão que neutralize emoções. Certo. O ser humano não consegue fazer isso. Pode ser que uma IA consiga. Mas o ser humano não consegue, porque as conexões entre as diferentes áreas cerebrais, incluindo as áreas tradicionalmente envolvidas com as emoções, que tu mencionaste, sistema límbico, amígdala, giro do símbolo, elas se conectam com o córtex pré-frontal, que classicamente é o envolvido com a tomada de decisão, com as funções executivas. Exato. Então, há essa conectividade. Inclusive, o Phineas Gage, que foi o caso que eu comentei no início, que teve uma lesão no pré-frontal, ele não teve alteração direta em amígdala, cingulado, nem nada disso. Ele perdeu massa cortical pré-frontal. Mas ele também teve alterações emocionais. Né? Porque essas coisas se conectam, trabalham juntas. Conversam bastante. Essa ideia de, eu vou usar razão. Eu vou ser neutra em relação à emoção. Isso não existe, isso é ilusório. A gente é influenciado pelo modo como a gente se sente em relação àquilo na nossa tomada de decisão. E é importante que a gente reconheça isso, né? E tente monitorar, ser o mais justo possível, reconhecendo as nossas limitações. É a história do autoconhecimento, né? Também envolve uma parte disso, né? Isso é muito fantástico, né? E eu acho que você falou uma coisa interessante, que essa consciência, né? Porque eu imagino que é possível, por exemplo, você citou uma coisa interessante, né? Que eu vou tomar uma decisão puramente racional, né? Talvez o que a pessoa consiga fazer é ter um foco, né? Naquele momento um pouco maior, que ela acha que é exclusivamente racional, isolei toda a minha emoção, mas obviamente que você tem aquele contexto completamente inconsciente e aquelas circuitarias todas ali pipocando de sinais neurais, aquela sopa química que sem dúvida nenhuma vai influenciar sim, né?
Exato, é Joia. bem por aí. E você sabe que o Damásio, eu gosto, na minha área não é neuro, né? Mas eu adoro, eu sou apaixonado por ler sobre. E 3 vezes já eu tentei, 2 vezes em evento fora do país, o Damásio falaria, e aí eu fiquei todo feliz, vou vê-lo pessoalmente, né? Porque a gente conhece por livro, artigo científico, enfim, Aham. não foi. Aí agora, dia 11 de agosto, ele viria ao Brasil. Né? Dia 11 de agosto, me inscrevi no evento lá. Aí, na semana que antecedeu o dia 11, foi lançado um comunicado que, por motivos, infelizmente, de saúde, ele não pôde vir ao Brasil. Né? E aí teve outra discussão, e foi muito bacana. Colocaram um neurocientista espanhol que coordena um centro lá nos Estados Unidos, junto com o Gleisi, o brasileiro físico lá, e foi um papo muito bacana. Mas, de novo, infelizmente, ele não pôde vir. Né? Tu Então, segues com a eu ainda tenho vontade essa lacuna de poder conhecê-lo e tietar. Levei até um livro, né? O Erro de Descartes, que eu acho muito bacana. Adoro o título desse livro, pelo contexto que ele explica, né? Enfim, mas é muito joia. Eu assisti o Damásio num congresso que foi, acho que em São Paulo. Já não me lembro que ano foi isso, talvez 2018, por aí. Naquele Brain, Cérebro, Comportamento e Emoções. Ele veio um ano, ele vem com frequência ao Brasil. Vai chegar a Sim, tua vez. vai, tomara. Não vou desistir, não. Uma hora vai dar certo. Vou vê-lo pessoalmente, porque ele gosto muito do que ele produz e, enfim. Ô Pamela, você tocou numa coisa aí que eu acho interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de atualidades, né, tecnologias, você consegue, vamos tentar ser muito, tentar simplificar uma coisa que não é simples, mas botar numa balancinha aí, né, esse prós e contras, em relação às inteligências artificiais, essa ferramenta fantástica que nos permite muitas coisas sensacionais, desde que, como várias ferramentas, seja utilizada de maneira correta, né? Dá para pontuar alguma coisa dentro da sua experiência ou dos grupos que você participa, com quem você conversa, de algum ponto positivo em que a IA tem ajudado a compreensão do desenvolvimento, ou seja, dos estudos dentro de memória, e um lado negativo disso, baseado em, sei lá, um exemplo de maneiras erradas de usar a IA e isso gerar, então, resultados duvidosos, informações não verdadeiras e por aí afora. Luiz, eu acho que é bem isso que tu falou, o jeito de usar a IA. Porque é inevitável que a gente use a IA hoje. Né? Daqui para diante, eu diria. Todo mundo já usou em algum momento, ou usa no seu dia a dia. Eu confesso que eu uso, tu certamente deve usar também. Os nossos alunos praticamente todos usam. Não tem quem não tenha algum tipo de contato com a IA. A diferença realmente está na forma de utilizar. A gente precisa aprender a usar a IA. Na verdade, há muito tempo a gente já fala, né, que como professores o nosso trabalho hoje é muito mais ensinar como se estuda, como se aprende, do que realmente como se fazia antigamente, levar o conhecimento. O conhecimento está aí. A gente tem que trabalhar em como acessar ele. E aí, só que por outro lado, as inteligências artificiais, na forma como elas estão hoje, né, com esses programas tipo ChatGPT e outros, é muito recente. Mas já começou a ter alguns estudos na neurociência mostrando que a gente pode ter problemas sérios ao longo do tempo porque as pessoas estão usando a IA para tudo. Né? Eu me privo de fazer um raciocínio, eu vou lá e pergunto para a IA porque ela é mais rápida. Isso eu penso muito. E aí, quando a gente deixa de fazer esse raciocínio cognitivo, eu estou deixando de usar minhas redes neurais. Não só eu vou deixar de estimular elas para formar novas redes e mantê-las fortificadas, como eu vou atrofiar as redes que eu já tenho, porque o cérebro trabalha assim. Por que a gente esquece as coisas? Porque se eu não uso as redes neurais, se eu não ativo elas de tempo em tempo, o meu cérebro entende que aquela informação é inútil. E ele vai usar aqueles neurônios para outras coisas. Exato. E aquela informação se perde, aquelas redes se atrofiam.
É transferir, Então, né? É como se você tivesse algumas pessoas transferindo a oportunidade fantástica de você ativar a sua circuitaria como... E aí, olha, você joga ali, a inteligência faz para mim, né? então, esse é um problema do uso da IA. Né? Eu querer que ela faça absolutamente tudo por mim. Mas eu posso usar a IA a meu favor? Tem prós? Tem, eu só tenho que saber usar. Perfeito. Então eu posso usar a IA, inclusive para estudar. Posso pedir para ela me fazer perguntas sobre tal conteúdo e eu vou vendo se eu consigo reativar minhas redes neurais e lembrar da informação. Isso é excelente. É. A melhor forma de estudar é buscar informação no nosso cérebro, é o que a gente chama de prática de lembrar. A prática de lembrar é a melhor forma de estudar. Às vezes eu vejo os alunos lendo. Gente, ler é importante para te familiarizar com os termos e com o conteúdo. Mas só lendo é muito difícil aprender. Não vou dizer que não tem como, mas é muito difícil aprender. O que acontece muitas vezes, né? Os alunos chegam, prof, eu vi aquela pergunta, eu estudei aquilo, só que eu não sabia a resposta. Exato. Por quê? Porque tu está familiarizado com aqueles termos. Tu leu, tu conhece aquilo ali, mas tu não sabe, porque tu não consegue nem responder. Então, a melhor forma de estudar é trabalhar com essa prática do lembrar. Eu buscar lá na memória a resposta para perguntas. Eu posso ler uma frase e tentar completar ela com o meu pensamento, com o que eu sei. E a IA pode me ajudar a me desafiar nesse sentido, se eu souber usar lá os prompts para ela me fazer questões relacionadas a determinado conteúdo. Esse desafio que se faz, esse autodesafio no aprendizado é muito bacana, né? A hora que o aluno começa a entender isso, é legal. Você sabe que uma vez eu no começo do ano, foi em abril, eu estava num evento lá em Campinas e tinha uns alunos e conversando. Eu imagino que eu tenho alunos que façam isso também, você também, mas o garoto estava me dizendo como que ele estuda. Ele grava, né, a aula naquela, eu não sei qual é o equipamento que você coloca lá, ele já vai decodificando a fala para o escrito. Aí ele pegava esse... Tem até IA que já faz isso. Exato. Que faz a transcrição. Ele pegava essa transcrição, jogava numa IA e dava o comando assim para correlacionar aquelas informações com o livro X, o livro Y e o livro Z do assunto sobre. Aí ele pegava isso e usava essa informação como... Então, quer dizer, estava na aula, teoricamente, vamos imaginar assim, que pelo menos estava ouvindo aquilo que o professor estava falando. Depois, ele tinha esse cuidado em jogar essa informação para estava usando a IA, se isso é certo ou não, na maneira de usar a ferramenta, eu não sei, mas eu estou relatando que ele me falava que funcionava para ele estudar. Né? Então, de novo, estou falando isso também exato pelo que você falou há pouco, né? Que a nossa função hoje continua sendo orientar diferentes maneiras, né, de como a gente pode ajudar o aluno a usar essa informação, transformar isso em conhecimento, ter um significado para aquilo que ele está aprendendo, né? E vai usar, e é cada vez maior. Então, eu gosto de uma frase que o mundo vai continuar mudando. E você tem que estar preparado para essas mudanças, aprendendo com essas mudanças, né? Porque o mundo continua mudando, querendo a gente ou não. Então, eu acho que no nosso meio, né, em sala de aula, não é todo mundo que é adepto de deixar o aluno entrar em sala de aula com um computador na mão, com um tablet, com um celular, e eu tenho praticamente, não sei, de cabeça aqui, 40% de alunos em sala de aula que ainda usam o papel e a caneta. Mas a maioria é tela, né? E com uma facilidade, é tão fácil para eles lidarem com aquilo. E por que não? Desde que tenha um caminho que faça sentido para ele naquele momento, né? Então, eu acho que isso é essencial, né? Porque não vai ter outra maneira, quer dizer, estou sendo exagerado, mas é uma situação que chegou, vai ficar, né? Então, é como usar, né? Exatamente. Joia. Pamela, eu estava pensando aqui, mas a gente já tinha falado algumas curiosidades, né, e mitos que você já tinha trazido. Então, como que você tem, né, estudado, lido relações de algumas patologias, né,
que tem uma maior relação com comprometimento da memória e dentro dessas patologias já se tem informações técnicas de o que é que elas podem fazer com o cérebro daquele indivíduo e por isso ter o comprometimento dessas circuitarias envolvidas com memória? Uhum. Sim, Luiz, a patologia mais clássica, assim, que está relacionada com a memória são as demências. Sim. Né? Existem vários tipos de demência, mas a mais prevalente talvez seja o Alzheimer, provavelmente seja o Alzheimer. E acho que todo mundo conhece alguém ou algum idoso, normalmente, que teve ou tem Alzheimer. Sim. E quem tem contato com essas pessoas consegue perceber que a principal característica dessa doença é justamente a perda gradual de memória. E é bem interessante de relacionar isso com as funções que a gente tinha comentado antes do hipocampo, porque justamente o que acontece no Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Começa a ver depois... Bom, a neuropatologia ela é complexa, mas de uma forma simplificada a gente começa a ter deposição de uma proteína específica no cérebro dos pacientes, no espaço entre os neurônios, e isso vai fazendo com que a conexão entre as células se perca e gradativamente esses neurônios eles vão morrendo porque eles perderam função. E isso começa no lobo temporal, né? Nessa região lateral do cérebro onde fica o hipocampo. Então, o primeiro sintoma que se tem é a perda de memória. E quando isso acontece, a doença já está numa fase bem significativa, assim, bem avançada. Porque as primeiras perdas, geralmente, elas não causam um sintoma tão claro, né? Então, o idoso ele começa a perder memórias em memórias mais recentes. Às vezes, ele lembra de coisas lá da juventude dele, mas não lembra o que ele almoçou hoje de meio-dia. Porque justamente as memórias elas tendem a migrar no nosso cérebro e aquelas nossas memórias mais antigas elas vão migrando para regiões corticais. Imagina, e aí já pegando aí o gancho que tu falou em alguns mitos sobre memória, a gente costuma dizer que aprender não ocupa espaço, né? Mas na verdade formar uma memória requer circuitarias neuronais e ocupa uns espaços lá no nosso cérebro. Então, o que acontece? Não cabe todas as memórias no hipocampo. Então, à medida em que essas memórias vão ficando mais consolidadas e formam memórias de uma duração mais longa, elas vão migrando para regiões corticais. Então, como o Alzheimer ele começa na região temporal, as memórias mais recentes vão sendo perdidas primeiro e o idoso ainda lembra de coisas da juventude, mas não lembra do que almoçou. E aí, claro, que a doença ela vai se alastrando para outras regiões cerebrais à medida em que ela progride e vai chegar um momento que ele vai perder as memórias mais antigas também. Mas inicialmente são as memórias mais recentes que são perdidas. Então essa é a principal patologia que está envolvida com perda de memória. Perda de memória, né? E eu me lembro uma vez de ter visto uma situação, assim... A gente que é da área, né, da saúde, das biológicas, às vezes a gente usa uns termos que... a gente fala que é bonito a situação, mas é bonito você entender a biologia da história, seja num momento que as coisas estão funcionando redondinhas, bonitinhas, ou diante de situações onde você tem um caso clínico patológico. Mas dentro dessa história do Alzheimer, uma vez eu vi, era avô de um amigo, e esse amigo, né, a gente chegava, o avô não reconhecia ele, né, naquele momento. Aí, a mãe, né, desse meu amigo, que era a filha, né, era a filha do vovô ali, ela pegava a foto do filho de 5 anos mais novo, ele conhecia, aquela foto ele sabia que era aquele indivíduo que estava na frente dele, naquele momento ele não sabia identificar. Então, quer dizer, é uma coisa, a hora que você pensa, de novo, do ponto de vista de contexto de sistema nervoso, é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, é uma doença que, para quem convive, ela é uma doença bem triste, né? Enfim, como várias Justamente outras. Pelo que a gente falava lá no Exato. início, né? A memória é quem a gente é, o que a gente sabe da nossa vida. E quando a gente começa a perder isso, a gente perde a nossa identidade também. Exatamente. Joia, minha amiga Pamela,
Muito obrigado pelo seu tempo. Adorei esse papo. Assim, pedir mais uma coisinha mais para... Você deixaria alguns... não vou dizer nem conselhos, uns pontos assim para que a gente preste atenção. O que eu posso fazer na minha rotina diária, independente de eu ser astronauta, de eu ser... Enfim, coisas importantes, simples e que a gente tem possibilidades de correlacionar que, de fato, olha... Se eu mudar minha rotina, fizer tal coisa, uns 2, 3 pontos que poderiam ser dicas para que as pessoas pudessem fazer na sua rotina e que isso pode ajudar esse indivíduo eu vou usar o termo aqui, não sei se treinar, né, a sua memória, as suas circuitarias. Eu vou deixar 3 dicas então, por favor, Luiz. E algumas que a gente já falou aqui, inclusive. Uma delas é valorize o seu sono. Dormir não é perder tempo. Eu tinha um professor na faculdade que dizia, quando eu dizia, não vou ter tempo para fazer isso, eu já tenho isso, aquilo. O que tu faz da meia-noite às 7 da manhã? Então tu tem tempo. Não, da meia-noite às 7 da manhã, na verdade se me deixar das 9 da noite às 7 da manhã, porque fácil, eu adoro dormir, fácil. Eu vou estar dormindo. Dormir é necessário. Essencial. Então vamos valorizar o sono, não só pela memória, mas pela saúde como um todo. A minha outra dica é encontre algo que te dê prazer, né? Ter um hobby, ter algo que tu goste de fazer é fundamental para a saúde mental, e a saúde mental influencia todo o resto, inclusive a cognição e a memória. E tem gente que gosta de dormir, o hobby é esse, olha que coisa boa também, né? Eu também gosto de dormir, mas eu gosto de fazer outras coisas também. Eu adoro ler, para mim o meu hobby é ler. Eu também. Em sábado é o dia que eu passo, se me deixar, o dia inteiro com meus livros, lendo, assim. E aí eu já vou com 2, né? Aquela história, já faço 2 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho prazer em ler e eu ainda estou testando e trabalhando a minha memória, porque a leitura é um ótimo exercício para a memória, né? Quando a gente vai lendo ali as palavras... por exemplo, se eu vou ler a palavra árvore, né? Eu começo lá, eu identifico a letra A, aí eu vou pro AR, o meu cérebro já começa a fazer um screening de tudo que eu tenho na minha memória com A e R, daí eu lembro em ar, eu lembro em árvore, lembro em várias outras coisas, e aí ele vai indo e eu começo a buscar na minha memória a imagem de diferentes árvores, em diferentes contextos, diferentes formas. Então ler também é um exercício para as nossas redes neurais, para nossa memória. Mas o que eu estava falando aqui era do hobby, né? Então ter um hobby é importante. E o terceiro, eu não posso deixar de falar, porque eu já escutei muitas vezes, e em diferentes países, e em diferentes contextos, palestras sobre memória, sobre Alzheimer, sobre prevenção de perda de memória e neuroproteção contra o Alzheimer. E os cientistas, eles são unânimes em dizer que a melhor forma que a gente tem hoje de prevenir o desenvolvimento ou retardar o aparecimento da doença de Alzheimer é tendo o hábito de praticar exercício físico regular. Ótimo. A gente comentou já dos efeitos do exercício para a saúde como um todo, mas ele tem esse efeito neuroprotetor também. Então, hoje a gente não tem uma pílula contra o esquecimento, a gente não tem cura para Alzheimer, tem alguns medicamentos paliativos, mas o exercício físico, ele é uma intervenção não farmacológica que tem muitos benefícios para a saúde mental e para neuroproteção contra doenças neurodegenerativas. Luiz, eu pesquiso exercício físico, mas eu não sou uma grande fã de fazer exercício. Eu sei que tu é. Eu não sou uma grande fã de fazer exercício, mas eu faço. Eu faço porque eu sei que eu preciso fazer. Exatamente. Então, todos os dias eu faço exercício físico. Né? De segunda a sexta. No final de semana eu me dou uma folga. Exato, precisa ter. Aí é o hobby que predomina, né? Aí, enfim, é um casar, associar as coisas positivas, né? Joia, obrigado. Então, pessoal, hoje a gente falou de memória num contexto social, num contexto emocional, racional, os conceitos biológicos e, segundo as dicas, né, da doutora Pamela, durma bem, né? Faça exercício físico e se cuide, tenha o seu hobby, né? Então, um conselho aí de um tripé que pode ajudar a sua qualidade de vida e a sua memória.
E se você gostou do assunto, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe suas sugestões. Muito obrigado, Pamela. Bacana, bate-papo. Obrigada, Luiz. Eu gostei Foi bastante. muito bom. Muito bom.